Livro de Tiago, capítulo 1, versículo 7, Tiago falando aqui a respeito da sabedoria. Ele diz para pedir com fé, no versículo 6, não duvidando em nada, porque o que duvida é como a onda do mar, que é arrastada pelo vento e lançada de uma parte para outra. E no versículo 7 ele continua dizendo que não pense tal homem que receberá de Deus coisa alguma. Nós temos falado muito sobre esse versículo, especialmente sobre essa parte, não pense. E ainda falando sobre isso, me chamou a atenção algo, né, nessa palavra. São duas palavras, não pense, mas são palavras que trazem uma mensagem após a outra, né? Pelo menos para mim, isso é algo, sim, extraordinário, né? E hoje nós gostaríamos de falar sobre o seguinte: Tiago disse não pense. Mas a pergunta é por que Tiago disse para não pensar? Ele falou para não pensar porque aquilo poderia acontecer. Então ele diz: não pense tal homem que receberá de Deus coisa alguma ou alguma coisa. Ele disse isso porque a pessoa poderia proceder dessa forma. Então, sabendo que a pessoa poderia proceder dessa forma, ele fez o quê? Ele disse para não pensar. Quer dizer, ele não está afirmando que a pessoa iria pensar. Ele está dizendo para não pensar, né? Uma advertência não é uma suposição, é uma prevenção. Então ele estava só advertindo, não pense, né? Porque se existe o alerta, né? Como ele dá esse alerta para não pensar, é porque existe o quê? Se existe o alerta, é porque existe um risco. Um alerta não é dado por acaso. Um aviso não é dado por acaso. Se é dado alerta, é porque existe um risco. É isso que nós precisamos entender. Então, por exemplo, vamos só um exemplo daquilo que acontece fisicamente falando aqui. Quando você vê uma placa escrito assim, cuidado, alta atenção, por que aquela placa está ali? Porque aquilo vai matar? Não, porque aquilo pode matar. Não é porque aquilo vai matar, porque aquilo pode matar. Se a pessoa não tomar cuidado. Outro exemplo, quando você vê aquelas placas, normalmente tem lojas em shopping, né? Estabelecimentos, tem um aviso assim, perigo, piso escorregadio. Quando você vê aquela placa assim, é porque alguém vai cair? Não, não é porque alguém vai cair que tem aquela placa, mas é porque pode acontecer. Então perceba, são coisas que podem acontecer. Não está dizendo que vai acontecer, está dizendo que pode acontecer, mas porque pode acontecer, ao aviso, ao alerta. A mesma coisa acontece com relação a Tiago aqui, né? Ele não está falando de uma coisa que vai acontecer. Ele está falando de uma coisa que pode acontecer, é totalmente diferente. Quando ele diz não pense, ele não está dizendo pense, vai pensar. Ele não disse vai pensar. Ele disse não pense. Quer dizer, ele está tratando de uma possibilidade. E se nós formos observar, a palavra de Deus, ela, de Gênesis a Apocalipse, ela trata sobre isso. A palavra de Deus, ela fala sobre, ela dá alertas. A palavra de Deus, ela nos dá alerta. De Gênesis a Apocalipse, a palavra de Deus dá alertas. Não porque está presumindo que aquilo vai acontecer, mas porque ele sabe que pode acontecer. Não porque Deus está presumindo que a pessoa vai seguir aquele caminho, mas porque ele sabe que ela pode seguir esse caminho. Então, porque ele sabe que aquilo pode acontecer, ele faz o que? Ele avisa, ele alerta, porque ele sabe que a pessoa pode proceder daquela forma. Por exemplo, se nós pegarmos o exemplo lá dos 10 mandamentos, você vê, Deus fala, não matarás, não roubarás, não adulterarás, não dirás falsos testemunhos, não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro. Por que ele faz tudo? Por que ele fala tudo isso? Porque o ser humano corre o risco de fazer. Quando ele fala tudo isso, não faça isso, não faça aquilo, ele não está dizendo que a pessoa vai fazer. Ele está dizendo que a pessoa corre o risco de fazer. Ele está dizendo que há o risco, que há a possibilidade de fazer. Por isso, ele escreveu os 10 mandamentos. Não porque as pessoas iriam fazer aquilo, mas porque elas correriam o risco de fazer aquilo. E é o mesmo que eu entendo com essas palavras de Tiago. Ele fala, não pense, não porque a pessoa vai pensar, mas porque há o risco dela
pensar naquilo. Por isso que ele diz, não pense. Então você vê, a palavra de Deus, ela está sempre fazendo o quê? Ela está sempre avisando, ela está sempre alertando. E você vê, inclusive, lá no livro de Gênesis. Se a gente for lá no livro de Gênesis, o que Deus fez? No livro de Gênesis, capítulo 3. Deus, ele falou o quê? Não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu não estava dizendo que eles vão comer, ele estava dizendo que eles não vão comer. Por quê? Ele falou para eles não comer. Porque ele sabia que aquilo poderia acontecer. Então, quando Deus, ele sabe que nós corremos o risco de fazer uma escolha ruim, sabe o que ele faz? Ele não fica calado. Ele diz o seguinte, não faça isso, não faça. E isso desde onde? Isso desde o princípio. Isso começou lá no Éden. Quando ele disse para Adão e Eva, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, quer dizer, foi uma coisa que aconteceu desde o começo e acontece até hoje. Deus continua falando, não faça isso, não faça, não faça. E quando Deus fala, não faça, não é proibido, ele não está querendo privar ninguém de nada. Não está querendo privar ninguém de prazer. Mas ele está querendo privar a pessoa do sofrimento. Ele está querendo privar a pessoa da dor, mas às vezes a pessoa não entende. Porque, por exemplo, quando o Tiago ele fala assim, não pense tal homem que receberá de Deus coisa ruim. Porque ele está falando isso porque ele quer privar alguém de algo? Está dizendo isso porque ele não quer que as pessoas sejam espertas, inteligentes? É por isso que ele está dizendo isso? Não, ele está dizendo isso porque se a pessoa pensar, ela vai sofrer, ela vai se dar mal. Então por isso tem os nãos. Por quê? Porque Deus sabe que a pessoa pode proceder daquela forma. E ele diz, não faça, como aconteceu no Éden. Ele falou, não coma. Não coma. Não é porque eles iam comer. É porque eles poderiam comer. E eles realmente comeram. Mas aí nós temos que entrar em algo interessante. Porque o problema não é a falta de aviso. O problema é o desprezo ao aviso. Porque você vê como nós falamos. De Gênesis a Apocalipse. Deus tem feito o quê? Deus tem avisado, Deus tem falado, não faça isso, não faça aquilo, não faça. E a pessoa acha que isso aí, né, ele está falando por falar. Ele está falando por falar. É igual a palavra de Deus fala, não erreis. De Deus não se zomba. Tem gente que pensa que Deus está falando por falar. Mas é claro que ninguém fala isso. Mas a pessoa vive isso na prática. Porque ela não se sujeita, ela não se submete, ela não obedece. Então, o que essa pessoa está fazendo? Ela não está nem aí para os avisos que Deus está dando. Ela não está nem aí para os alertas que Deus está dando. Mas o que a pessoa não entende é que esses avisos, esses alertas, têm um propósito, têm um objetivo. É como demos o exemplo aqui do aviso lá de perigo, risco de morte, perigo de queda. Será que esses avisos estão brincando com alguém? Será que esses avisos estão tirando o sarro de alguém? Será que esses avisos, eles estão ali simplesmente por enfeite? Não estão. Tanto é que se a pessoa não tomar cuidado, o que vai acontecer? Vai levar um tropicão, vai levar um choque, ou o risco até de morrer. Por quê? Porque ignorou o quê? Avisos. Avisos. Então, o que tem que se entender? O objetivo do aviso é evitar que uma coisa aconteça. Vamos só usar o exemplo de Adão e Eva, como estamos falando. Deus falou, não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele falou isso para que algo ruim não acontecesse com eles. Ele não falou isso só porque eles não queriam. Não, essas árvores aqui você não vai comer, não. Essa árvore aqui é minha. Não foi por isso. Ele fez isso porque se eles comessem, algo ruim ia acontecer com eles. Quer dizer, o falar de Deus não é em vão, meu amigo. Como falamos e repetimos, de Gênesis a Apocalipse, Deus, ele fala. Ele fala. Porque ele sabe que a pessoa pode proceder daquela forma. Porque ele sabe que a pessoa pode fazer aquilo. Mas aí a pessoa tem a escolha de ignorar aquele aviso ou dar atenção. Mas é como falamos.
É como falamos. Se a pessoa cai, se a pessoa erra, se a pessoa sofre, não é por falta de aviso. Por exemplo, demos um exemplo aqui. Se a pessoa caiu no lugar que estava identificado assim, cuidado, piso molhado. Se a pessoa caiu, é por quê? É porque ela não tomou cuidado. Agora vai culpar a pessoa que colocou o aviso? Porque tem pessoa que é assim, né? Ela está sofrendo, ela está colocando a culpa em Deus. Mas vê o que ela está fazendo. Vê o seu comportamento, vê a sua conduta. E a palavra de Deus lá com um monte de aviso, não roubarás. E ela vive roubando, não minta, não dirás falso testemunho. Ela vive mentindo, não adulterarás, ela vive adulterando. Quer dizer, a palavra de Deus com um monte de não lá para não fazer, ela faz e depois ela reclama do que acontece. Mas os avisos estão ali para não fazer, mas a pessoa não está nem aí, mas depois ela vai achar ruim. E ela vai achar que é culpa de Deus, que está avisando, que de Gênesis a Apocalipse avisa, não faça isso, não faça aquilo, não faça. Você acha que Deus está brincando com tudo isso? Você acha que Deus está brincando? Você acha que Deus está fazendo o quê com tudo isso? Com tantos avisos, com tantos alertas? Ele está fazendo o quê com tudo isso? Ele não está brincando. Ele está falando sério. E se a pessoa não der atenção, quem vai se dar mal é ela, quem vai se arrebentar é ela. É com ela que vai acontecer, é ela que vai ter o problema. Por quê? Porque não está dando atenção. Foi o que aconteceu quando Adão e Eva não deram atenção. Veio a consequência. Veio a consequência. Aí depois não adianta, por quê? Mas é como sempre fala, né? Quem planta, colhe. Não deu atenção ao aviso. É por isso que tem que dar atenção ao que Deus está falando. É como o Tiago disse aqui, não penseis. Não pensei, não pense tal homem que receberá de Deus coisa alguma. Então não é para fazer isso. Porque se eu fizer isso, quem vai se dar mal é quem? É Tiago que vai se dar mal? Sou eu. Sou eu que vou me dar mal. O problema vai ser meu. É por isso que tem que prestar atenção aqui aos avisos. Eles não são em vão. O problema, sabe qual que é o problema? É que às vezes a pessoa até dá atenção aos avisos que tem aí por esse mundo. Não atravessa, não ultrapassa a linha, não. Ela dá atenção a esses avisos. Por quê? Por que ela dá atenção a esses avisos? Porque ela teme pelo seu corpo. Ela teme pelo seu corpo, ela teme morrer, ela teme se machucar. Mas ela não teme pela sua alma. Aí a palavra de Deus está pouco se lixando. Os avisos de Deus estão pouco se lixando. Mas quanto dura o sofrimento do corpo? Quanto dura a dor do corpo? Quanto dura? 30, 40, 50 anos? E a dor da alma? A dor da alma não tem fim, meu amigo. Então deveria dar mais atenção aos avisos que evitam o sofrimento da alma do que apenas aos avisos que evitam o sofrimento do corpo. Deveria dar mais atenção àquilo que pode matar a alma, que pode matar a vida espiritual, do que dar atenção apenas àquilo que pode matar o corpo. É isso que o Senhor Jesus falou. Não temei aqueles que matam o corpo, mas temei antes daquele que mata o corpo. Ele pode lançar a alma no inferno. Mas a pessoa prefere dar só atenção aos avisos físicos. Né? Você vê que os perigos do mundo, a pessoa enxerga. Por exemplo, quando você vê o fogo, né? E você não vai em direção ao fogo. Por exemplo, você vê um desfiladeiro, um precipício, você não vai em direção a ele, porque você sabe que se você for lá, você vai cair. Se você vê o fogo, se você for para lá, você vai se queimar. Você vê o trânsito, né? Os perigos físicos, você vê, você enxerga. Então, o que você faz? Você dá atenção aos avisos que estão relacionados a ele. Mas você não vê o orgulho, você não vê a cobiça, você não vê a frieza espiritual, você não vê o auto-engano, você não vê essas coisas. Então, por causa que não vê, a pessoa faz o quê? Ignora. Ignora. Ela não está nem aí. Só porque ela não vê. Né? E como estavam falando, o mundo dá alertas. Não dá? Vai chover, vai ter crise, tem um vírus circulando. Aí se vai chover, a pessoa faz o quê? Ela sai sem nada? Ela leva guarda-chuva. Se aparece um aviso lá, vai ter uma crise aí agora, o que a pessoa faz?
guarda dinheiro. Tem o vírus circulando. Não teve a Covid aí? Usou máscara. Mas aí quando Deus diz, vigia, se afasta dessas amizades. Para de ver isso aí, para de ouvir isso aí. Termina esse relacionamento. E a pessoa, o que é que ela faz? Agora, por aviso da chuva, por aviso da crise, por aviso do vírus, por aviso da doença, por aviso do patrão, por aviso do funcionário, por aviso do marido, por aviso da esposa, por aviso do fulano beltrano do governo, ela dá toda a atenção, dá todo o crédito, como se aquilo fosse o Deus dela. Mas por aviso da palavra de Deus, ela está pouco se lixando. Mas é como falamos, quem sofre é quem? É Deus? É Deus que vai sofrer por causa disso? Vai sobrar para ele? Não, meu amigo. Deus avisa. É como Deus, ele mesmo fala sobre o atalaia. O atalaia, se ele avisar e a pessoa morrer, ele não tem nada a ver com isso. O problema é quando ele não avisa, mas Deus avisa. Nós estamos fazendo o quê? Estamos avisando. Agora, se a pessoa não quiser dar atenção, não dá para cobrar o sangue da minha mão. E o nosso trabalho é o mesmo trabalho de Deus. Deus avisa, mas ignora. Aí quando a consequência vem, reclama. Tem gente que Deus falou tanto com ela para ela abandonar o pecado. E a pessoa morreu e foi para o inferno sem ter deixado o pecado. Agora ela acredita nos avisos de Deus. Agora ela acredita que aquilo que Deus está falando é a verdade. Mas agora, era para ter acreditado aqui. Era para ter obedecido aqui. E aí? Vai fazer o que agora? Tem que dar ouvidos à voz de Deus. Deus, ele conhece a cada um de nós. Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. Ele nos conhece. Então, é como eu estava pensando recentemente, estava pensando exatamente nessa palavra aqui de Tiago, né? Às vezes nós vemos uns avisos assim tão bobos, né? Na rua assim, né? Uns avisos bobos. Não ultrapasse a linha amarela. Não faça isso. Você fica pensando, poxa, mas para que isso, né? Para que esse aviso aí? Eu estava pensando nisso hoje, quando eu estava meditando nessa palavra. Ou recentemente, desculpa. Mas aí você tem que entender uma coisa. O aviso, ele está ali, como falamos, porque aquilo pode acontecer. Inclusive, talvez já tenha acontecido. Para você pode parecer uma coisa boba. Mas para quem sofreu com aquilo ali, não é uma coisa boa. Veja, por exemplo, desobediência. Para Adão teve 2 filhos, certo? Ele teve Abel e Caim matou Abel. Para Caim, desobediência era uma coisa boba. Mas para Adão não era, porque Adão, ele sabe o que a desobediência fez com ele. Quando você foi vítima de alguma coisa, você sabe que aquilo não é uma coisa boa. Quem realmente foi vítima de algo sabe que aquilo não é uma coisa boa. Por exemplo, Davi caiu com Batseba. Para os outros, talvez adultério fosse uma coisa boba. Para ele, não, porque ele caiu no adultério. Então, quando a pessoa ela foi a vítima daquilo, apesar dos avisos, ela não acha que aquilo é uma coisa boba mais. Mas enquanto não aconteceu com a pessoa, infelizmente, ela tem que ver para crer. Às vezes a gente vê avisos assim, parece tão bobos, mas aquilo pode acontecer. E às vezes aconteceu com alguém. E a pessoa que foi vítima daquilo certamente não acha que aquilo é uma coisa boa, porque aconteceu com ela. Então quando acontece com a gente, nós não achamos que é uma coisa boa, coisa boba, porque aconteceu conosco. Agora quando a pessoa nunca passou por isso, ela pensa, isso é besteira, isso é bobagem. É igual aquela pessoa, né, que se acha muito de Deus e ela pensa que ela nunca pode cair. Ela pensa que ela não pode perder a salvação. Aí vive daquele jeito, você sabe, né? Só que aí vai acontecer com quem? Vai acontecer com ela. Quando menos esperar tá caída. Quando menos esperar perder a salvação. Achou que era coisa boba? Não deu atenção devida? A mesma coisa com relação à palavra de Deus.
Quantas vezes a pessoa lê a palavra de Deus e fica pensando, poxa, quem faria isso? Ah, isso aqui é exagero, isso é radical demais. Bom, é como falamos, Deus ele conhece a cada um de nós. Quem criou o ser humano? Foi Deus. Então o que está escrito foi inspirado por Deus. E se foi Deus que falou o que está escrito na palavra, quem está falando ali não é alguém que não sabe quem nós somos, não é alguém que nunca nos viu, não é alguém que não faz a menor ideia de quem nós somos, é alguém que nos criou. E será que aquele que nos criou não nos conhece? Ele é a pessoa que nos conhece melhor. Ele conhece a gente melhor do que nós mesmos. E se ele está dizendo algo, meu amigo, não é exagero, não é radical demais, não é besteira, não é bobagem. É possível de acontecer. É possível de acontecer. E se a pessoa não tomar cuidado, vai acontecer com ela, mas ela só vai acreditar, infelizmente, a hora que acontecer. Nada é por acaso na palavra de Deus, meu. Nada é excesso, nada é desnecessário. Tudo tem um propósito. Todo aviso de Deus tem um propósito. Você pode ter certeza que se você pegar a palavra de Deus inteira, você vai ter pessoas que foram vítimas daquelas mesmas coisas que aconteceram ali. Por quê? Ignoraram o aviso. Ignoraram o aviso de Deus. Mas estava escrito ali. Mas a pessoa achou que era coisa boba. Achou que não era nada. Mas é como falamos, acontece com quem acontece com ela. Quem sofre é ela. É o que falamos. Quando alguém ignora o aviso de Deus, não é Deus que vai sofrer a consequência, é a própria pessoa. Por isso que nós temos que prestar atenção. Por isso que nós temos que dar atenção às palavras de Deus. Primeiro, porque Deus quer o nosso bem. Então, se Ele está falando, meu amigo, é para o nosso bem. Segundo, Ele nos conhece. E se Ele está dizendo que isso aqui pode acontecer, então é porque isso aqui pode acontecer. Pode acontecer porque Ele sabe quem nós somos. Ele sabe daquilo que nós podemos fazer. Então, se Ele falou alguma coisa, não é por acaso. É preciso levar a sério aquilo que Ele está falando. Então, eu nem preciso de perguntar isso, né? Mas eu sei que você respeita os avisos que esse mundo dá. Vai ter uma crise aí, vai ter um vírus aí, tem um vírus aí circulando. Vai chover, vai fazer calor, vai fazer... Quer dizer, eu tenho certeza que você respeita esses avisos e você se prepara para eles. Mas a pergunta que nós precisamos fazer é: será que você tem a mesma atenção para os avisos de Deus? Será que você dá a mesma atenção para aqueles avisos que Deus dá? Porque às vezes quando vai chover você coloca o guarda-chuva. Mas às vezes quando Deus fala larga a amizade, você fala, isso é besteira. Pra quê? Às vezes quando Deus fala ora mais, aí você, pra quê? Lê mais a Bíblia, pra quê? Isso é bobagem. Para de ver esse tipo de coisa. Ah, mas isso aqui não é nada. Para de ouvir essa pessoa. Ah, mas a pessoa dá atenção aos alertas desse mundo. Aos avisos desse mundo ela dá toda a atenção. Mas quando é Deus que está falando, parece que Deus não tem nenhuma credibilidade. Quem tem credibilidade é o jornal, né? Quem tem credibilidade é as notícias que ela ouve. Deus não tem nenhuma credibilidade. Mas aí a pessoa é quem sofre. E você sabe que o pior dano é o dano da alma. Talvez você respeite as placas de trânsito, mas você ignora a palavra de Deus. Olha que coisa. Tem pessoas que respeitam as placas de trânsito, a sinalização do trânsito. Ela para quando tem que parar. Ela segue quando tem que seguir. Mas quando Deus fala, para de mentir, para de roubar, para de trair, para de adulterar, para de ver isso, ela não para. Ela não para. Ela respeita a sinalização do trânsito, mas ela não respeita os avisos de Deus. Para onde? Onde essa pessoa vai parar? Porque se você atravessa o sinal vermelho, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Vai acontecer um acidente. Agora, quando Deus diz para parar e você não para, o que você acha que vai acontecer? Não vai acontecer nada? Tem gente que pensa que não vai acontecer nada. É porque acontece assim, né? Na hora que você faz algo errado,
Não acontece nada realmente. Adão e Eva comeram fruto e eles não morreram. Não caíram. A consequência vem depois, meu amigo. A consequência vem depois. Mas ela vai. Ela vem. E pior do que colher a consequência aqui é você colher a consequência por toda a eternidade. Então, é o tipo de coisa que não se deve brincar. Às vezes a pessoa previne problemas financeiros, mas fica brincando com a sua própria alma. Ela leva a sério os avisos que dá aí da economia, da política, mas ela não leva a sério os avisos que dá com relação à sua alma. Ela fica brincando com a sua alma, ela fica brincando com a sua eternidade, ela fica brincando com o pecado, ela fica brincando com o diabo. Ela fica brincando. O que eu tenho a dizer é a sua alma, meu amigo. É a sua alma. Se Deus está alertando, se Deus está avisando, é porque pode acontecer, não é por acaso, não. E se pode acontecer, o que você tem que fazer? Você tem que vigiar. Você tem que vigiar, você tem que abrir os teus olhos. Deus não brinca. Nenhuma palavra que saiu da boca de Deus é brincadeira. Você pode ter alguém dando uma notícia errada. Quantas vezes a gente não ouviu pessoas que deram notícias que furada aí? Hoje em dia virou comum fake news. Mas às vezes a pessoa acredita mais nisso aí do que em Deus. Mas é como falamos, Deus não brinca. Deus não está brincando. A palavra de Deus não é brincadeira. Se ele dá o aviso e a pessoa não dá atenção, ela se arrebenta. Ela se arrebenta toda. Talvez isso já aconteceu com você. Talvez Deus falou tanto para você não fazer uma coisa e você fez. E você se arrebentou. Talvez ele está falando para você não fazer e você está indo em direção a isso. E está falando para você não fazer. Ele está falando para. Ele está falando deixa essa coisa. Está falando para. Ele está falando para. Ele está falando para você sair fora. Mas você está ignorando. E você sabe que no mundo físico, quando acontece algo, às vezes você consegue remediar. Mas no mundo espiritual, tem coisas que acontecem que não tem como remediar. Se você perde a sua salvação, se você perde a sua alma, como é que você vai remediar isso? Como é que você vai consertar isso depois? Como? Me diga como. Como é que você vai resolver esse problema depois? Não tem como. É por isso que não tem que brincar, não tem que levar a sério. É Deus que está falando, meu amigo, não o homem, não. É Deus. O Deus que te conhece melhor do que você que está falando. Então dê atenção às palavras dele. Dê atenção àquilo que ele está falando. Mais do que dar atenção a qualquer pessoa, dê atenção àquilo que Deus está falando. Porque o não de Deus não é uma restrição. E não é uma brincadeira. O não de Deus é para a sua própria proteção. É para privar você do sofrimento e da dor. Tanto é que quando o jovem rico veio até o Senhor Jesus perguntando o que precisava fazer para herdar a vida eterna, o Senhor Jesus fez o quê? Você guarda os mandamentos? Um monte de não. Mas para quê? Para entrar no céu. Para entrar no céu, você tem que dizer um monte de não. Para quem? Para você. Deus não está fazendo isso para te privar de nada. Ele está fazendo isso para te proteger e, acima de tudo, te dar a vida eterna. Para te livrar do inferno e para te levar para o céu, ele tem que fazer o quê? Ele tem que dizer não para você. Não porque ele está dizendo que você vai fazer, mas ele está dizendo que pode acontecer. Então ele coloca ali, não faça. Não faça, porque uma coisa é ele não ter falado nada e você ter feito. Outra coisa é, ele falou e você ainda assim fez. Aí, é como está escrito no livro de Atos, que Deus ele não considera o tempo da ignorância, o tempo que a pessoa não sabia. Mas depois que a pessoa sabe, depois que a pessoa se torna consciente, ele faz o quê? Ele ordena a todos que tomaram conhecimento da verdade que se arrependam. Em outras palavras,
Depois que você sabe, meu amigo, não tem mais desculpa. Não tem mais desculpa. Você pode dar desculpa, mas as suas desculpas não serão aceitas. Então eu queria falar com você que está vivendo desse jeito. Você dá atenção aos avisos desse mundo, mas aos avisos de Deus você ignora. E talvez já aconteceu tanta coisa ruim com você e você continua do mesmo jeito. Mas se Deus falou com você essa palavra, você vai tomar uma decisão. Você vai tomar uma decisão de mudar. Você vai tomar uma decisão de, a partir de hoje, dar ouvidos à voz de Deus. Porque, como falamos, Deus não está brincando. Deus não está brincando. Deus, quando Ele fala, Ele não está brincando, não, meu amigo. Deus não está brincando. Ele fala sério. Se não obedecer, aí o bicho vai pegar. Porque ele não está brincando. O diabo também não está brincando, mas a pessoa parece não sabe de nada. Desculpa, mas às vezes parece uma criança. Se você vê que o que você está fazendo está errado, você vai tomar uma decisão agora. Se Deus está falando com você, você vai dar atenção. Você que diz assim, poxa, faz tempo que Deus está falando comigo. Faz tempo que Deus está me pedindo para fazer isso. Você tem a oportunidade de fazer isso agora. Faça isso agora. Fale com Deus. Faz uma oração nesse momento. Você que percebe que estava fazendo coisas que não deveria. Você percebe que estava seguindo caminhos que não deveria. Mas você, dentro de você, você diz, eu não vou fazer isso não. Deus está falando para mim parar. Deus está pedindo para me abandonar. Deus está pedindo para me orar mais. Deus está pedindo para me buscar mais. Deus está me pedindo para parar de ouvir essas pessoas. Deus está me pedindo para parar de dar atenção a essas pessoas. Deus está me pedindo para terminar esse relacionamento, para se afastar. Deus está me pedindo. E o pedido de Deus não é uma brincadeira, meu amigo. O pedido de Deus não é por acaso, não. O pedido de Deus tem propósito. A palavra de Deus tem propósito, meu amigo. E é para o teu bem. Então dê atenção, dê ouvidos, dê crédito à voz de Deus. Decida fazer isso a partir de hoje, a partir de agora. Porque quando nós escolhemos obedecer a Deus, nós nos livramos do mal. Porque o mal, ele atinge os desobedientes, os rebeldes. Mas quando nós obedecemos, nós somos guardados, nós somos protegidos, porque o sofrimento vem da desobediência. E se não há desobediência, há desvio do mal. Mas quando não há obediência, a pessoa caminha na direção do mal e acaba sofrendo dano. Então, se você não quer mais, se você entende que você tem que dar atenção à voz de Deus, se você entendeu que o que Deus está falando é para o seu bem, se você entendeu que se Ele está falando, não é porque vai acontecer, é porque pode acontecer. E porque pode acontecer, você tem que vigiar. Então você vai fazer isso a partir de agora. Você não vai brincar, você não vai flertar, porque não se brinca de cair. Falamos aqui recentemente, não se brinca de cair. Porque está cheio de caído querendo se levantar agora. E pior, está cheio de caído no inferno. Então não se brinca de cair, meu amigo. Não se brinca com o pecado, não se flerta com o pecado. É preciso levar a sério, é preciso dar atenção aos avisos de Deus. Se você der atenção aos avisos de Deus, você vai se afastar do mal e você vai se aproximar do bem.